Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro domingo do tempo da Páscoa e a igreja nos dá a oportunidade de fazermos juntos esse caminho com Cristo ressuscitado. Então, no primeiro momento, a Páscoa, ela significou aquele aleluia, porém, viver a Páscoa não significa apenas cantar o aleluia. E parece-me que nós fizemos o jejum dessa palavra durante o tempo da Quaresma e agora ela volta. A Páscoa, ela exige de nós um estilo de vida livre do pecado. E Deus, que é maior que o nosso coração, que é maior que o nosso pecado, se dá a conhecer a partir do perdão. Podemos conhecê-lo a partir da misericórdia. As leituras desse domingo da Páscoa são um convite à conversão, viver segundo o projeto de Deus. Esse projeto que nos chama à luz, que nos chama à verdade, nos chama ao amor. Deus, nesse tempo da Páscoa, Ele renova o nosso coração a partir do Espírito. Esse Espírito que age em nós faz com que
o nosso coração fique à semelhança daquilo que está acontecendo na primeira leitura. O coração do povo está maravilhado pela cura do paralítico. Pedro, ele dá um exemplo na primeira leitura de coerência e valentia. Aquele mesmo que havia negado Cristo, agora após a ressurreição, Pedro, ele está profetizando em nome do Cristo. Ele está falando sobre a experiência de conhecimento. Essa primeira leitura é parte do importante discurso de Pedro. A ressurreição segue no coração de Pedro sendo a principal notícia por excelência. Deus, Ele continua atuando por meio do seu povo e nós podemos conhecê-lo. Por isso, o domingo é esse dia no qual nós falamos com a igreja. Queremos ver Cristo ressuscitado. Queremos encontrá-lo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, para superar as nossas dúvidas, as nossas dificuldades e abrir espaço àquele louvor que sai do coração. Nós queremos ver o Cristo à semelhança dos discípulos. Ele não é um fantasma, afirma o Evangelho. E a reação dos discípulos talvez seja a nossa reação diante das manifestações da ressurreição de Deus em nossa vida. Uma das reações que aparece no Evangelho, primeiro de incredulidade, depois de susto, de medo, o choque. Mas termina o Evangelho dizendo sobre as razões de se alegrar. Por quê? Deus, Ele trouxe aquela alegria que vem do amor. Ele nos ama, nos amou em Cristo para não nos condenar. Ninguém carece agora de Cristo. Todos nós podemos tocá-lo, todos nós podemos ir ao encontro dEle. Em tudo, Deus se faz e se coloca por inteiro. Hoje, de acordo com as leituras, a ressurreição de Cristo, ela não anula os sinais da crucifixão. E nós somos convidados a abraçar a fé. Porque diz o Evangelho que o Senhor lhes abre o entendimento, mas muito mais que o entendimento racional, o Senhor abre o coração dos discípulos para compreenderem as Escrituras, e hoje Deus está fazendo, precisa fazer isso no nosso coração, abrir o nosso coração ao entendimento daquilo que aconteceu ao Cristo. Aquilo que haviam anunciado Moisés, os profetas e o Salmo, nós encontramos agora de modo perfeito na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por falar de Salmo, o Salmo de hoje não é tão simples assim, Larissa. E você conseguiu entender o que o salmista disse. Hein, Larissa? Estou falando sobre o Salmo. Pode ficar aqui do ladinho. Isso, depois você canta no final da homilia, tá? Não é tão simples compreender esse Salmo no dia de hoje. Pode ficar aí, tá? Não precisa ficar com medo, não. Você entendeu o salmista. O salmista, no Salmo de número 4, ele está falando sobre o Cristo ressuscitado. Palavras do homem Senhor. E essa palavra do homem Senhor, ela é dirigida àqueles que creem e esperam nele.
E Paulo afirma aos romanos: e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que nós o aguardamos. Nós estamos esperando aquele que nós não vemos, e isso exige de nós perseverança. Ser de Deus por alguns minutos é fácil, rezar pelos filhos em alguns minutos é fácil, mas o salmista está nos dizendo de um processo de perseverança. Perseverar naquele que é a verdade, que torna todas as outras coisas verdadeiras e faz do ser humano um ser feliz. Por que vos deterdes no amor às coisas temporais? E aqui a pergunta do bispo de Hipona, Santo Agostinho: por que vos deter à vaidade e à mentira, como se fossem o principal? Nós devemos nos converter do amor deste mundo para o amor ao Senhor. Porque o profeta Isaías disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, está longe. Amar os bens interiores, porque os bens interiores pertencem ao homem interior. Cristo habita como ressuscitado a nossa humanidade. E o salmista se pergunta: quem nos dará a felicidade? Após a Páscoa também nós somos convidados a nos fazer essa pergunta: quem nos dará a felicidade? Nós já temos a resposta. O Cristo, ele aparece com suas feridas, embora preservasse as cicatrizes. E esse mesmo Cristo aparece com essas cicatrizes, e por meio delas ele veio curar os corações feridos. Jesus Cristo, como ressuscitado, ele veio para inaugurar esse novo tempo. Que tempo é esse, Padre? O tempo da graça. E ele que teve uma mãe sabe e conhece a dor que as senhoras como mães também carregam. As cicatrizes que muitas das senhoras carregam dentro do coração, Deus as conhece. E como ressuscitado, Jesus Cristo aparece a todas e a cada uma das senhoras. E ele novamente mostra a cicatriz, pedindo às senhoras: toque a minha cicatriz. Porque é a partir dessa cicatriz do Cristo que as senhoras vão obter a cura. Por isso as senhoras precisam ter sempre a imagem do Cristo crucificado. Porque muitos dos filhos das senhoras também estão sendo crucificados pela cruz da atualidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, de vossa face, de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, de vossa face. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.